abrir a sua Bíblia agora no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que na verdade são os Atos do Espírito Santo por meio dos Apóstolos. Atos capítulo 7, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 54. Esse é o momento de você parar tudo que você está fazendo, desligar a panela se estiver no fogo, e vamos juntos aprender de Deus, da sua palavra, com essa história extraordinária de alguém que seguiu os passos de Jesus e também contou a história de outros que fizeram o mesmo. Atos 7, 54 diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava lá à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos unânimes e arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Senhor, sabemos que o Senhor deixou pegadas, o Senhor deixou um caminho a ser trilhado. Nos ensina, assim como fizeste com Estevão, com Abraão, com Moisés, com José, com Davi, nos ensina a seguir os teus passos para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um momento muito particular, singular e especial da Igreja do Senhor Jesus. Após a Igreja ter superado as investidas de Satanás, agora ela está quase pronta para começar a missão mundial. Vocês se lembram que Satanás tentou parar a Igreja por meio da perseguição dos líderes religiosos, por meio de Ananias e Safira mentindo, por meio da fofoca, mas nada pôde parar a Igreja, e agora, diante do ocorrido, ela está pronta para avançar e fazer aquilo para o qual ela foi chamada. Quando a Igreja nomeou 7 diáconos, fez algo que teria consequências para toda a eternidade. Ela então começa uma luta, ela começa então a se expandir para além dos muros de Jerusalém. Considerava-se que os escolhidos, homens honrados, privilegiados, ficariam apenas com a distribuição do alimento, mas estes entendiam que todo discípulo de Jesus é um missionário. Todo discípulo de Jesus, todo nascido de novo, tem que pregar a mensagem de boas novas. Pois bem, queridos, Deus chama esses homens agora a partir de um acontecimento terrível. Na verdade, ainda não se falou de que havia uma aproximação dos gentios, de que o Evangelho era para além de
Jerusalém e dos judeus. Então, aqueles que estavam ali, envoltos aos judeus, de fala grega, foram escolhidos como diáconos, como nós bem aprendemos no domingo passado. Esses que foram escolhidos como diáconos, agora vindo dos gentios, ou então de fora de Jerusalém, estão prontos para levar a mensagem a todas as pessoas, juntamente com os apóstolos. Estevão, o mártir, foi um verdadeiro paladino, foi um verdadeiro herói, um cavaleiro, um defensor do bem. Ele, sem sombra de dúvidas, marcou a história com a sua coragem, sabendo que a morte ia alcançá-lo, mas ainda assim não deixou de pregar a palavra de Deus. Queridos, ele foi apedrejado, mas a sua morte influenciou até mesmo o jovem Saulo, que posteriormente se torna Paulo, o apóstolo dos gentios. Agora, Estevão via muito mais longe que os seus companheiros. Evidentemente, tinha uma visão de um mundo para Cristo. Duas coisas eram especialmente apreciadas pelos judeus. Primeiro, o templo. Só ali se podia oferecer sacrifícios, só ali se podia adorar verdadeiramente a Deus. Segundo, a lei, que nunca podia ser mudada. Mas Estevão via que o templo desapareceria e que a lei nada mais era do que um passo em direção ao Evangelho, ao cristianismo, e deveria alcançar e se completar no próprio Cristo encarnado. Teve a oportunidade de fazê-lo porque na sinagoga não havia ninguém encarregado do sermão. Então Estevão toma a palavra e prega a verdade. Ninguém podia rebater os seus argumentos, de modo que os judeus, quando perceberam a sabedoria, o conhecimento de Estevão, partiram então para a agressão. E normalmente é assim: quando não se tem argumento, começa a mentir, arruma falsa testemunha. Quando a apelação, os palavrões e a agressão verbal não tem efeito, então se parte para a agressão física. Foi o que eles fizeram. Estevão, um homem cheio de graça, de fé e poder, pregou a palavra de Deus, mesmo diante do perigo da morte. Estevão era um homem cheio de graça e poder. Essa era uma combinação surpreendente, que pode ser descrita como doçura e força. Juntas, formam uma personalidade muito particular. Graça e força, assim era aquele homem de Deus. Estevão, então, no verso 8 do capítulo 6, começa a sua defesa. Ele está, então, se defendendo porque havia uma ofensa, havia uma agressão. Ele era acusado de que não cumpria a lei e que não correspondia com o templo, ou seja, ele não acreditava no privilégio do templo, assim como o seu Senhor Jesus Cristo fez. Mas eles estavam enganados, e Jesus Cristo mostrou isso. Estevão foi acusado de seguir os passos de Jesus, e assim como ele, difamar o templo e descumprir a lei. Mas o que de fato Jesus falou acerca do templo e da lei? E sem sombra de dúvida, para nós hoje, o templo tem todo um significado diferente, por causa da reforma, porque se completa 50 anos desse ano. Então o templo, o local, passa a ter uma importância singular. Em primeiro lugar, ele disse, o próprio Jesus, que iria substituir o templo.
As falsas testemunhas disseram, ele disse, eu destruirei esse santuário e edificarei, que foi edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Eles pensavam que Jesus estava falando literalmente do edifício, e assim acreditavam que Jesus era contra o templo, um templo que foi construído em 46 anos. Agora Jesus diz que vai destruí-lo e reconstruí-lo em 3 dias. O evangelista João diz que, na verdade, Jesus se referia ao seu corpo, tanto ao corpo que seria ressuscitado ao 3º dia, como também ao seu corpo espiritual, que é a igreja, que assumiu o lugar do templo material. Talvez para nós nessa pandemia faz todo sentido entender que o templo de Deus não é este prédio, neste lugar, mas sim nossos corpos, aonde quer que estejamos. Em Mateus 12:6 ele diz, eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Jesus é maior do que o templo. Esse era o grande problema dos fariseus, uma dependência do templo. Esse não pode ser o nosso problema, não pode ser o seu problema de estar em casa. Nós não podemos cultuar a Deus só por meio do templo, só no local do templo. Nós temos que cultuar a Deus em todos os lugares, em todos os momentos, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Em segundo lugar, Jesus disse que cumpriria a lei, mas ele foi acusado de descumprir a lei, especialmente acerca do sábado. E então os fariseus acusaram Jesus de não guardar o dia de descanso. Ele nunca contradisse a lei, ele apenas disse que o sábado não é maior do que as pessoas. O que aconteceu na verdade foi que os escribas, os fariseus, os anciões criaram tantas normas, tantas leis acerca da guarda do sábado, que era impossível fazer alguma coisa. E eles tinham o sábado acima das próprias pessoas, de fato uma pessoa doente, exceto se fosse algo terrivelmente grave, não poderia ser sequer cuidada porque era sábado. E Jesus, em Mateus 5,17 diz, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir a lei. Pois bem, você que nos acompanha, entendeu agora que a acusação do discípulo Estevão de seguir os passos de Jesus era de que ele era contra o templo e que descumpria a lei. Uma inverdade, porque nem Jesus fez isso. E aí então o texto se desenrola. O que Jesus nos ensinou, portanto, foi que o templo e a lei seriam substituídos. Isso não significa que não foram dádivas divinas, dadas no início, mas sim que encontrariam o seu cumprimento em Jesus, o Deus encarnado. Jesus foi o cumprimento da lei e do templo. Estevão apelou à história. Evidentemente, ele cria que a melhor forma de se defender era o ataque. E ele precisava mostrar nas Escrituras que aqueles que o acusavam estavam errados. E ele então remonta a história do judaísmo, trazendo 4 grandes períodos representados por 5 homens. Pois bem, considerou que os homens que realmente tinham tido um papel importante na história de Israel eram aqueles que ouviram um mandato de Deus. E o mandato de Deus, preste atenção, era saia. Você vai perceber. Nós não temos tempo para ler todo o capítulo 7. Você vai fazer isso após o sermão. Vai fazer isso durante a semana se ainda não fez. E você vai perceber que cada história tem um mandato. E o mandato é saia. O sair significa obedecer, sair do tradicionalismo, do ritualismo
e servir a Deus e alcançar o perdido. Os grandes homens eram aqueles que estavam preparados para realizar a grande aventura da fé. Estevão contrastou esse espírito aventureiro com os judeus dos seus dias, cheios de normas, de regras, e queriam apenas permanecer como estavam, porque recebiam o privilégio do Estado e exploravam o seu próprio povo. Estava muito bem para eles, muito bom. Por isso eles não queriam sair do seu tradicionalismo. Insistiu em que os homens adoravam a Deus muito antes de haver um templo. Para os judeus, este lugar era o mais sagrado de todos, o templo, só que eles já serviam a Deus antes mesmo de existir um templo. A insistência de Estevão no fato de que Deus não reside em um templo feito por mãos foi um golpe muito duro para todos aqueles que o ouviram. Queridos, de fato nós estamos aguardando, e mais tarde teremos uma reunião com a liderança, e a nossa expectativa é quando voltaremos para o templo, quando vamos voltar e nos deliciar com toda a beleza da arquitetura, do design que foi produzido aqui. Quando é que de fato o templo físico vai estar liberado para que possamos estar todos juntos? Talvez não tão cedo. E na verdade, se a nossa expectativa de cultuar e servir a Deus estiver diretamente relacionada ao templo, talvez seja bom que demore mais tempo do que imaginamos. Porque nós precisamos entender e não cometermos os mesmos erros que os fariseus cometeram, acreditando que o templo é um local sobrenatural e que só nele Deus se manifesta. E tem gente que acredita que Deus só manifesta-se no templo e principalmente se tiver todo mundo, coisa que é impossível, porque nem mesmo quando está tudo liberado é possível ter todo mundo. Mas há uma ideia de que somente quando há um grupo grande, quando há um ajuntamento fora do comum, é que a presença de Deus se faz real. Um grande engano. Por isso, queridos, Estevão insistiu em que quando os judeus crucificaram a Jesus, o que tinham feito era somente coroar uma política que eles já seguiam através da história. Porque através de todos os tempos açoitaram os profetas, abandonaram os seus líderes e crucificaram o Deus encarnado. Por quê? Por causa das suas tradições. Confesso para os irmãos, e juntamente com vocês, que esse texto mexeu muito comigo, e alguns valores e convicções que eu tenho nutrido, que nada tem a ver com as Sagradas Escrituras. Às vezes tradições humanas que não têm respaldo bíblico, que nos limita, nos amarra e nos impede de servir a Deus como deveríamos. Percebe? Estas eram verdades duras para os homens que criam ser escolhidos, e em nada eles acreditavam além das suas tradições e dos seus rituais. Queridos, primeiramente, Estevão cita um homem que decidiu sair. Atos 7, de 1 a 7. Depois você vai poder conferir em casa. Como já vimos, e quem está em casa vai poder conferir depois do sermão. Como já vimos, o método defensivo de Estevão foi tomar uma visão panorâmica da história judia. Começou com Abraão, porque para os judeus a história começa com ele, na forma mais literal. Abraão é destacado em 3 áreas por Estevão. Primeiro, foi um homem obediente. Por quê? Porque ele respondeu à ordem: saia da sua terra e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Como o autor de Hebreus estabelece, Abraão saiu sem saber para onde ia. Foi um homem de espírito aventureiro. Ei, preste atenção no que eu estou te dizendo.
Olha o quanto nós somos, às vezes, travados, aprisionados por conceitos extra-bíblicos. Abraão foi chamado por Deus para sair de uma terra que nem era uma terra santa, e ir em direção a outra terra que ele não sabia nem aonde era, mas ele obedeceu. Foi um homem de espírito aventureiro. Para Estevão, um homem de Deus, a mulher de Deus, é aquela que obedece os mandamentos divinos, mesmo que não tenha a menor ideia das consequências. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de sair da terra e vir para Brasília. Saiu da terrinha. Quantos de vocês trabalham, servidor público e podem ser enviados para um outro estado? Quantos de vocês são obreiros que podem ser chamados por outras igrejas? Imagina sair sem saber para onde, nem como. Abraão, em segundo lugar, um homem de fé, não sabia aonde se dirigia, mas cria que sob a direção de Deus encontraria algo melhor. Embora não tivesse filhos, e quando humanamente era quase impossível, Deus o agraciou. Creu na promessa de que algum dia seus descendentes herdariam a terra que Deus lhe tinha prometido. Abraão era um homem que cria na verdade das promessas de Deus. Ei, talvez Deus esteja te mandando sair, não para um outro lugar. Talvez a mudança não seja geográfica. Talvez Deus está te mandando sair de um determinado relacionamento. Sair de um estado emocional que você se encontra, ou de ódio, ou de vingança, ou de desânimo, de depressão, de amargura. Talvez Deus está te mandando sair de um trabalho que não é lícito. Talvez Deus está te mandando sair de alguma situação emocional, espiritual, e você precisa obedecer, ter fé e confiar. E em último lugar, sobre Abraão, ele era um homem que tinha esperança. Apesar de que nunca viu a plenitude da promessa ser realizada, nunca duvidou de que Deus haveria de cumpri-la. De modo que Estevão apresenta essas características aos judeus, um quadro de um homem aventureiro que estava disposto a sair. Depois, de 8 a 16, ele nos dá uma perspectiva do Egito. Olha, primeiro um homem que sai de uma terra pagã e vai em busca da terra prometida. Agora um homem de Deus que vai para uma terra pagã. O quadro de Abraão é seguido pelo de José. A chave da vida de José está resumida em suas próprias palavras em Gênesis 50:20. Gênesis 50:20. Neste momento seus irmãos temiam que depois da morte de seu pai, Jacó, José se vingaria deles pelo que lhes tinha feito. A resposta de José aos seus irmãos foi a seguinte: vós, na verdade, intentais o mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Aleluia. Os homens podem tentar o mal contra o servo de Deus, mas Deus reverte para o bem. José foi um homem para quem o aparente desastre se converteu em um grande triunfo. Foi vendido ao Egito como escravo, encarcerado injustamente, esquecido pelos homens que tinham ajudado, entregue. Chegou o dia em que converteu-se no primeiro ministro do Egito. Sabe o que eu pensei quando estudava acerca desse texto que relata a vida de José? Pensa comigo, um homem que foi vendido como escravo, um servo de Deus, retirado da sua família, do seio, do seu lugar sagrado, é enviado para os inimigos, para a terra pagã, e lá ele então começa a trabalhar.
trabalhando em um serviço de não crentes. Só para a gente abrir o leque e entender claramente. E lá ele foi o quê? Foi abençoado e abençoou a muitos. Estevão resume as características de José em 2 palavras: graça e sabedoria. A graça aqui é a beleza. Diz que essa palavra tem o caráter daquele que ama, equivalente àquele que é um encanto, é belo, é encantador. José tinha um encanto que tem sempre um homem realmente bom. Teria sido muito fácil para ele converter-se em um homem azedo, amargurado, vendido pelos irmãos, na terra dos inimigos, foi acusado injustamente, preso, esquecido, mas o que é que ele fez? Pela graça de Deus sobre a vida dele, reverte a desgraça em bênção. Ei, isso acontece com você também, acontece comigo. Na verdade aconteceu recentemente comigo, com a minha família. Algo que era terrível, algo que era extremamente chocante, desanimador, Deus transformou para a glória dele. Fez por amor, graça. Louvado seja o nome de Deus. José realiza fielmente todas as tarefas que lhe davam. Servia com igual devoção quando era escravo, assim como ministro. E tem muita gente que só quer servir a Deus quando for presidente de departamento, quando for diácono ou diaconisa, quando for pastor ou missionário. Tem muita gente que só serve se estiver nos holofotes, se estiver à frente. Quando está nos bastidores, não quer servir porque não está sendo visto. E hoje em dia, queridos, com esse problema de curtida, de seguidores, tem muita gente entrando em depressão, porque não recebe tantas curtidas quanto outros, porque não recebe tantos comentários, porque não tem tantos amigos quanto outros. E deixam de ter e desfrutar dos amigos à sua volta, porque está conectado e acaba se conectando com o desânimo, com a depressão, com a amargura. Foi primordialmente um homem que punha todo o seu empenho em realizar o que as suas mãos podiam fazer. Em segundo lugar, José, ele era sábio. Sabedoria não é algo tão fácil de se definir. Significa muito mais que mera inteligência ou astúcia, ou a compreensão intelectual de algumas verdades. Mas a própria vida de José demonstra o que é sabedoria. Quer saber o que na prática é sabedoria? Leia a vida de José. Mais uma vez, ele mostra o contraste com os judeus. Um homem sábio, a essência é a capacidade de ter uma perspectiva de longo alcance, de ver as coisas como Deus a vê. Um homem e uma mulher que são sábios conseguem ver além do problema, além do hoje, além da pandemia. Quem está conseguindo se ver além da pandemia? Quem é que está conseguindo se ver no segundo semestre? Quem é que já está se policiando com a dormida, com a hora de acordar, com a alimentação, com a atividade física? Quem é que está se policiando, fazendo um curso online, lendo a Bíblia, se preparando? Ou você está esperando o coronavírus passar para você voltar à vida normal? Ei, não existe mais vida normal como era antes. Nunca mais será igual. Nem um dia é igual ao outro. Nós precisamos estar preparados e sermos sábios e olharmos para além do momento. Queridos, José era um homem que dava boas-vindas a todas as tarefas novas, embora
se tratasse de algo repulsivo, o homem que tinha uma perspectiva de longo alcance, entendia que a sabedoria de Deus capacita todo homem e toda mulher a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Nós precisamos nos reinventar, nós precisamos sair do molde do mundo, nós precisamos de sabedoria de Deus, e Ele dá a todos, sem restrição, basta pedir. E terceiro, o homem que nunca esqueceu dos seus irmãos de raça. O exemplo agora é o exemplo de Moisés. Atos 7, 17 a 36. O próximo a aparecer em cena é Moisés. Para os judeus, Moisés estava por cima de todos os outros homens que tinha recebido o mandato de Deus. E Moisés recebeu a mesma ordem: sai. Era literalmente um homem que tinha deixado um reino para responder um chamado divino. Deixou a vida palaciana para poder cumprir a vontade do Pai. Nossa história bíblica nos conta muito pouco acerca de Moisés, mas nos mostra como Deus desde o início o capacitou para sair do Egito, conduzir o povo no deserto para cumprir a vontade do Pai. Ao considerar isso, podemos nos dar conta de que Moisés deixou de lado a realidade de um reino para tirar o povo e conduzi-lo. Assim, pois, mais uma vez, Estevão falando do mesmo assunto. O homem de grandeza não é um homem com que os judeus está, como judeus que está preso no passado, no ciúme, nos privilégios. O homem verdadeiro, grandioso, sábio é aquele que está preparado para responder o chamado: saia. Deixar toda a comodidade e tranquilidade que tinha e sair. Percebam? Termina o esboço da vida do ministério de Moisés, da vida e ministério de Moisés no Egito, em Midian, no deserto, mostrando que Deus estava com ele em cada período da sua vida, lugar por onde ele passou. Percebe? Ele estava com Moisés no Egito, em Midian e no deserto, porque as lições que tiramos da experiência de Moisés é que Deus está presente em todos os lugares em que a Terra Santa, está em qualquer lugar aonde Deus está. Ei, a Terra Santa, a sua Terra Santa, é a sua casa, é o seu trabalho, é também o ambiente aqui do templo. A Terra Santa é aquela em que Deus se faz presente. Deus se faz presente no seu povo. Aonde o povo de Deus está, é santo. Percebe isso? Um povo desobediente. Agora ele caminha para um exemplo terrível. E que nós devemos ter cuidado para não seguir os passos dos judeus, mas sim os passos de Jesus Cristo. Neste momento, no capítulo 7, verso 37 a 53, a dissertação de Estevão é acelerada. Todo o tempo esteve condenado por inferência à atitude dos judeus. E agora ele explica, nesta seção que conclui a sua defesa, e dizendo que os judeus continuam cometendo os mesmos erros. Primeiro, ele insiste nas rebeliões contínuas e repetidas, na desobediência do povo. Nos dias de Moisés, se rebelaram, fabricando bezerro de ouro. Insiste em que tiveram os privilégios mais surpreendentes. Receberam a missão dos profetas, o tabernáculo, os testemunhos. Eles receberam as tábuas da lei, mas ainda assim
não levaram em conta aquilo que tinham. Percebe que eles cometem os mesmos erros constantemente. Duas coisas devem ficar de lado aqui. Havia contínuas rebeliões e desobediências e também privilégios contínuos. A pessoa, quanto mais privilégio tem, maior é a sua condenação. Quanto mais privilégio tem, maior será a sua condenação. Que privilégio nós temos! Por isso, não façamos do privilégio que temos de ter as Sagradas Escrituras, a liberdade de culto, ainda que esteja restrita agora ao templo com um grande número, mas nós precisamos entender que temos muitos privilégios. De modo que Estevão insiste em que a condenação da nação judia é completa, porque apesar do fato de haverem tido todas as oportunidades para agir melhor, eles se rebelaram continuamente, consequentemente contra Deus. Estevão insiste em que limitaram a Deus equivocadamente. O templo que deveria ter sido a bênção maior se converteu em sua maior maldição. Tinham chegado a adorar o templo em lugar de Deus. Ei, que isso não ocorra comigo e nem com você. Que você não fique aí confortável, que você não fique aí despreocupado, dizendo, quando voltarmos então eu vou servir a Deus. Porque lembre-se, assistir um culto online uma vez por semana não é servir a Deus. Pode ser um pequeno passo de glorificar a Deus, de cultuar a Deus, mas servir a Deus vai muito além disso. Servir a Deus significa fazer a vontade dEle, especialmente como nós temos aprendido, pregando o Evangelho e usando os seus dons para edificar o corpo. Por isso, queridos, eles tinham privilégios, eles receberam bênçãos, mas ainda assim agiram como os seus pais. Tinham determinado que o Deus judeu vivia em Jerusalém, em lugar de ter um Deus para todos os homens, cuja morada era o universo. Em quarto, Estevão os acusa de terem açoitado continuamente os profetas. E logo chegamos à acusação máxima. Ele os acusa de terem assassinado o próprio Filho de Deus. Consegue? Se lembra que o Sinédrio é a maior autoridade judaica? Havia ali líderes judeus, uma guarda, todos eles diante de Estevão, e ele então faz todo esse discurso e por fim, ao invés de pedir liberdade, clemência, ele diz, vocês mataram os profetas, assim como mataram o maior de todos eles, Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, Estevão os acusa não com a desculpa da falta de conhecimento, mas sim porque eles eram obstinados a fazer o que é errado. Não era ignorância, mas sim desobediência rebelde que levou eles a cometerem esses crimes. A ira nas palavras de Estevão, ele era verdadeiro, duro, ainda que fosse gracioso. Queridos, por fim, a tese de Estevão fica clara. Ele tece um fio que circunda todas as Sagradas Escrituras. Suas afirmações são: Deus, o Deus de Israel, é um Deus peregrino, é um Deus que caminha, é um Deus que alcança todos, é um Deus que não está limitado a templo, não se restringe a um lugar. Em seus argumentos, os seus argumentos foram: o Deus glorioso apareceu a Abraão quando esse ainda estava na Mesopotâmia, uma terra pagã. Preste atenção,
O segundo argumento dele foi: Deus continuou com José mesmo quando ele estava no Egito, uma terra pagã. Deus foi ao encontro de Moisés no deserto em Midian, fazendo daquele lugar uma terra santa, quando ele se manifestou por meio da sarça ardente. Queridos, me impressiona quando algumas pessoas não querem se relacionar com não cristãos, quando algumas pessoas dizem que o ambiente de trabalho não serve porque lá tem pessoas de outras religiões ou ateus. Me impressiona quando muitas pessoas entendem que o único serviço cristão é no templo ou junto com a família crente. Há um grande equívoco e parece que estão seguindo os mesmos passos dos judeus que mataram Jesus e apedrejaram Estevão, que seguiram os passos do Mestre. Nós precisamos ir além das nossas casas, além do templo, além das nossas amarras culturais, além das tradições. Nós precisamos servir a Deus em meio à pandemia, porque depois dessa vem outra e talvez pior. Por isso nós não podemos esperar a reabertura de templo para continuar servindo e cultuando. Nós temos que servir e cultuar enquanto vida tivermos. Lamento em pensar que algumas pessoas estão dizendo: não está ruim não, está bom servir a Deus aqui de casa, cultuando a Ele no meu sofá ou na minha cama. Por esses não precisaria nem voltar os cultos públicos no templo. Mas isso não é servir a Deus, isso não é cumprir as Sagradas Escrituras, está muito aquém. Por fim, quero concluir que esse primeiro mártir, conforme nós lemos no início desse sermão, do capítulo 7, versos 54 a 60, Estevão faz a sua dissertação e ele então fecha de uma forma extraordinária, corajosa. Estevão desafiou a morte e ela chegou. Conversava com Arthur enquanto terminava essa conclusão e disse: você já pensou? Aquele que morreu venceu? Aquele que foi apedrejado cumpriu a sua missão? Porque na nossa cultura, e até mesmo nessa teologia barata que é pregada por aí, vence aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem mais fama, aquele que tem mais poder, vence aquele que está por cima. Como é que eu faço então com esse texto bíblico? Como é que um homem cheio do poder, da graça, da unção, que consegue avistar os céus abertos e Jesus Cristo à direita de Deus, de pé, esperando que Ele o encontre, como é que eu vou dizer que esse homem foi um derrotado porque ele morreu? Sabe qual é o nosso grande problema? É porque nós entendemos que a vitória está ligada diretamente com a vida deste mundo e neste mundo. Por isso, todos aqueles que sofrem neste mundo, muitos dos que estão me ouvindo nasceram com uma doença e convivem com ela. Muitos perderam pessoas novas. Muitos estão acamados. Mas você é um derrotado? Você é um falido? Você é um fracassado? Se você segue os passos de Jesus como Estevão seguiu, como Abraão, Moisés e todos os outros, eu te digo com toda a segurança: não, você não é um fracassado, você não é um derrotado. Pelo contrário, aqueles que seguem a Jesus Cristo, esses terão vida eterna, em nome de Jesus. Queridos, quando Estevão então faz a declaração acusando eles de terem matado Jesus, isso para eles foi a maior de todas as blasfêmias. A pena para aquele que falava contra o templo e contra a lei era o apedrejamento. Eles não poderiam executar a pena capital dentro da cidade,
cidade, porque o Império Romano não permitia, mas eles levaram Estevão, e a prática era jogar de uma certa altura, e se não morresse com a queda, grandes pedras eram lançadas, até que fosse morto o acusado. Por isso, o que matou Estevão foi uma explosão de ira cega e incontrolada, de homens religiosos que supervalorizavam o templo e as tradições, que não estavam abertos para as pessoas, nem para as novidades, nem para sair, estavam estacionados, queriam continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, mesmo com Deus encarnado dizendo: é algo novo, é vinho novo, é vida nova, é uma nova filosofia de vida. O método de lapidação que eles seguiram foi: reuniu um grupo, acusou injustamente Estevão, falsas testemunhas falaram contra o homem de Deus, e agora então eles partem para a agressão física e de fato tiram a vida corpórea de Estevão, mas a eterna estava garantida. Vemos o segredo do valor desse homem. O grande segredo era que, além do que todos esses homens pudessem fazer com ele, via que a sua esperança estava nas boas-vindas do Senhor, via que o mártir, como está na presença de Deus. Vemos Estevão seguindo o exemplo do seu Senhor, seguindo os passos de Jesus. Assim como Jesus orou pelo perdão dos que os executavam, Estevão também orou. A grande diferença é que Jesus ora a Deus, Estevão ora a Jesus, porque Jesus é Deus. Queridos, toda a lição da história é que o homem que segue Cristo até o fim achará forças para fazer coisas que parecem humanamente impossíveis. Estevão então termina a sua vida terrena pedindo para que Deus receba o seu espírito e perdoe os seus ofensores. E eu quero concluir perguntando: para Estevão, o terrível tumulto terminou em desgraça física, mas em paz espiritual. Chegou-lhe a paz que sobreveio e que estava acima de qualquer pensamento humano. O mais relevante da história de Estevão não é o fato dele ter sido o primeiro mártir da igreja cristã, mas sim que a partir dele a missão de alcançar o mundo se iniciou. E ele influenciou terrivelmente o apóstolo Paulo. Muitas vezes avaliamos nossa vida e principalmente a nossa possível morte e nos questionamos se está valendo a pena. Você já fez isso? Você já parou para pensar assim: será que a minha vida está valendo a pena? Será que eu estou curtindo tanto que eu deveria? Será que eu estou viajando? Agora não tem como? Será que eu viajei? Será que eu tenho comido? Será que eu tenho dormido? Será que eu tenho feito coisas que valem a pena? Para saber se realmente vale a pena, basta olhar para a vida de Estevão. Se Deus for glorificado na sua vida e na sua morte, então valeu a pena. Que em nome de Jesus, a sua vida, assim como a sua e a minha morte, venha a valer a pena, porque estamos seguindo os passos de Jesus. Amém?